Uma boa noite a todos vocês que estão nos assistindo agora. É um grande prazer estarmos aqui, né, Dari? Eu tive essa honra hoje de convidar a Dari, uma amiga muito querida. A gente se conheceu só para falar um pouquinho em 2002, né, Dari? Quando eu Sim, fazia doutorado em Brasília, na UNB. E a Dari estava fazendo mestrado e a gente fez uma boa amizade. Quer falar um pouquinho sobre você? Acho que eu vou falar um pouquinho de mim, porque tem pessoas que não me conhecem. E aí tá. depois fala um pouquinho de você para a gente começar a entrar no nosso tema de hoje, que vai ser crises psicológicas, né? Um assunto tão importante nos nossos dias, né? Então, eu Sim. me chamo Deusivânia Falcão, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia social, sou doutora em psicologia, sou também professora da USP, professora livre docente da USP, dos cursos de graduação e pós-graduação em gerontologia. Tenho um pós-doutorado também pela University of Central Florida, nos Estados Unidos. E, assim, sou mãe de gêmeas, sou amiga, sou essa pessoa que tenta, de alguma maneira, ajudar vocês que estão aí nesse momento agora, que para algumas pessoas está sendo bem difícil, eu sei, porque eu tenho recebido alguns telefonemas, né? Mas a gente está querendo justamente na live de hoje tentar ajudar um pouquinho vocês, de alguma maneira, a refletir sobre algumas das questões que assolam o nosso dia a dia na conjuntura atual. Agora é com você, Darem. Fala um pouquinho de ti. Tá. Primeiro eu quero agradecer imensamente, né, pelo convite. A Deus é muito querida, né? Quero agradecer a todas as pessoas que estão aí assistindo. É a minha primeira live, eu tô super apreensiva. Não sei o que vai virar isso aqui, mas aceitei esse desafio. Né? Vou me apresentar um pouquinho. Eu formei na Federal de Uberlândia. Depois eu fiz um mestrado em psicologia clínica na Universidade de Brasília. Fiz o doutorado em psicologia, né, na Universidade Metodista de São Paulo. Fiz o doutorado sanduíche na Universidade de Coimbra. E atualmente eu estou aí fazendo algumas pesquisas no pós-doutorado, tá? O tema da nossa live hoje é como lidar com essas crises psicológicas, né, em tempos de distanciamento social. É um tema muito importante, né? Que espero que o objetivo mesmo é que a gente possa fazer um bate-papo, né? Que a gente possa mesmo compartilhar. É só um ponto de partida. Eu acho que o mais bacana de uma live é quando a gente tem essa interação com as pessoas. Eu vou encontrando aqui um lugar, um espaço que eu me sinto mais confortável, porque às vezes eu estou vendo pessoas que entram, pessoas que eu conheço, mas aí eu vou me familiarizando com isso, tá? Então, Uhum, acho que o objetivo é esse mesmo, a gente fazer um bate-papo sobre educação e saúde mental, que é extremamente importante, ainda mais com tudo isso que a gente está vivendo, né? uhum. Acho que é isso. Sim, sim, que bom. E mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade em estar conosco, né? Quando eu fiz o convite para a Dari, eu lembrei dela porque quando eu a conheci em Brasília, em 2002, ela estudava muito a questão da prevenção ao suicídio, as questões das crises de uma maneira geral. E eu sempre achei o trabalho dela muito legal, então por esse motivo eu achei importante trazê-la aqui para a gente refletir sobre esse tema tão importante, né? Sim. Então, eu queria começar a nossa live de hoje refletindo sobre a palavra, a origem da palavra crise, né? A origem da palavra crise, ela vem do grego crises e ela vem justamente significar uma questão relacionada à decisão, né? Ela deriva do verbo crino, que quer dizer eu decido, eu separo, eu julgo. Quando eu me lembro dessa questão do eu decido, eu me reparo, eu julgo, eu crise, né? É quando você se vê muitas vezes desafiada pelo seu contexto, pelo que você está vivendo no momento, por ter que muitas vezes tomar uma decisão, né? Por ter que muitas vezes assumir uma posição que te deixa em dúvida, que te faz pensar sobre os inúmeros desafios da escolha que você vai fazer. E nós temos diversas crises, né? Quando você fala em crise, você fala crise econômica, crise social, crise política, crise cultural, crise conjugal, crise familiar, crise pessoal. Mas a nossa live de hoje a gente vai falar das crises psicológicas. E elas são inúmeras, né? Mas a gente vai tentar aqui selecionar algumas, pelo menos as principais, dentro da conjuntura que nós estamos vivendo. Então, Dari, eu queria que você sintetizasse para todos nós, né? O que você entende por crise psicológica, né?
Uhum, tá. Então, eu vou tentar falar, assim, de uma forma bem didática, tá? A crise psicológica é quando a gente tem um desencadeador, um estímulo, um gatilho. Eu, diante daquela situação desencadeadora, eu ou eu não possuo, ou às vezes eu preciso aprimorar, mas eu olho para aquela situação e eu não consigo ter recursos, eu ainda não tenho habilidades, eu ainda não tenho competências, eu ainda não sei fazer a gestão emocional diante daquela situação. Então, a situação de crise psicológica, eu sempre tenho, então, uma situação, um estímulo, um gatilho, para aquela situação, ela vai me demandar algumas atitudes, algumas habilidades, algumas competências que eu ainda não possuo essas ferramentas, essas estratégias, né, de enfrentamento. E a busca, vai tendo essa busca constante para a gente chegar num ponto de equilíbrio, né, numa questão de encontrar uma homeostase diante desse processo, né? Então, basicamente, a crise psicológica, ela é isso. Então, eu tenho um estímulo, eu vou procurando formas ali, recursos, ferramentas, para tentar me adaptar àquela situação, e naquele momento eu não estou conseguindo. Uhum, Tá? uhum, E é interessante que, quando você trouxe aí de onde que veio a palavra crise, né? Tem um ideograma chinês, né? E ele fala sobre a questão da crise ser tanto uma oportunidade quanto uma ameaça. Então, a situação de crise em si, eu posso tanto ter um desfecho muito positivo, quando eu tenho aí uma questão de um desenvolvimento pessoal, profissional, quando eu consigo encontrar um sentido em tudo isso, mas eu também não posso desconsiderar que existe aí uma situação potencialmente de adoecimento, de fragilidade, né? uhum, uhum. É interessante quando você traz essas questões, me fez lembrar muito a questão do conceito de vulnerabilidade, né, e de resiliência. Ou seja, Sim, nós temos diante de uma crise, se a gente pensa em crise, ela se aproxima muito com a questão de conflito, né? De alguma maneira você está ali em conflito também com alguma coisa, porque nós temos ali, se a gente refletir bem, nós temos crises normativas da vida, ou seja, sim. quem aqui levanta a mão quem nunca passou por uma crise? Todo mundo já teve alguma crise de alguma coisa, né? Só que tem Uhum. essas crises normativas da vida que fazem parte da natureza humana, elas são importantes até para a gente crescer como ser humano, para a gente evoluir como pessoa, para a gente encontrar o nosso lugar no mundo, para a gente se diferenciar no contexto familiar. Porque, veja, é muito complicado quando você, por exemplo, nasce no contexto familiar e começa a demonstrar as diferenças. E muitas pessoas, às vezes, se incomodam com as diferenças porque quer que todo mundo seja parecido. Isso acontece muito na relação pai-filho, mãe-filho, de Sim. que os filhos, quando começam a mostrar quem eles são, os pais ficam incomodados porque vai justamente contra o ideal deles. Ah, não, meu ideal de filho era esse, você está fazendo isso. Quer dizer, e começam as crises ali de Uhum. identidade, crises de muitas vezes profissionais, né? E essa questão que você traz da homeostase, isso também acontece na família, né? O que é que vem a ser essa homeostase? Vamos só tentar explicar um pouquinho. Seria o equilíbrio, né? Então, nós Isso. temos ali um movimento familiar, nós vamos pensar, por exemplo, no contexto que a gente está vivendo. Nós vivíamos numa relação, todo mundo, naquele corre-corre da nossa rotina. De repente, todo mundo tem que mudar, todo mundo tem que ficar enclausurado, né? Todo Hum, mundo tem que. Isso gerou o quê? A quebra da homeostase familiar exatamente. e, consequentemente, individual, porque aí você tem que sair de um ritmo e criar um novo ritmo, se reinventar, se Sim, reestruturar, se readaptar. Isso exige de nós adaptabilidade, exige de nós flexibilidade. E muitas pessoas acabam se deparando nesse contexto com crises pessoais. E aí eu queria que agora você falasse um pouquinho para a gente quais seriam, por exemplo, esses tipos de crises psicológicas, né, mais atuais que você tem ouvido no seu consultório, né? Você faz um atendimento como psicóloga clínica. Então, o que que você tem mais ouvido das crises psicológicas? Quais tipos de crise estão, de alguma maneira, atingindo mais as pessoas no uhum. contexto atual?
Tá. Nesse momento aí de pandemia, o que eu tenho observado é um aumento muito expressivo, né, de sintomas de ansiedade, pânico, depressão, aumento também em comportamentos obsessivos compulsivos. Então, pessoas que já tinham, né, o toque antes, o que a gente tem observado que isso tem se intensificado muito. Então, para quem não sabe o que é toque, né, basicamente é quando eu tenho a presença de obsessão, por exemplo, eu acho que vem um pensamento, uma crença intrusiva, dizendo, olha, eu estou contaminado, e aí vem para neutralizar esse pensamento, né, que invade, vem um comportamento aí compulsivo. E aí eu começo com aqueles hábitos de higiene, lavando a mão toda hora. Então, o que a gente tem observado é que teve, sim, um aumento muito expressivo, né, no número, na frequência mesmo desses sintomas. E, além disso, o que a gente também tem lido bastante é uma piora em quadros de doenças crônicas, né? Uhum. Então, se a gente for pensar o que tem aparecido muito na prática clínica atualmente, né? O medo, e aí a gente precisa saber diferenciar até que ponto que esse medo ele é um medo normal, até que ponto que ele é patológico. Então, existem alguns critérios que eu posso ir me guiando para perceber, peraí, isso que eu estou sentindo agora faz parte de toda essa pandemia, né? E isso é normal nesse momento. Mas até que ponto que eu começo a me preocupar com isso? Quando é que esse medo vira algo patológico? Então, se eu olho para o medo, e o medo a gente está falando de uma emoção primária, então ela é uma emoção que nasce comigo, né, e morre comigo. Então, ela o medo ela é uma emoção que faz parte da condição humana. E o medo tem uma função, né, adaptativa importante. Porque se eu não tenho medo, eu atravesso a rua sem olhar. Né? Então, eu me coloco em comportamentos de esquiva diante de situações do medo. Só que o que acontece é que, normalmente, a gente não vem de uma cultura em que tem uma alfabetização emocional. Então, as pessoas, primeiro, elas não conseguem nem nomear o que será que é isso que eu estou sentindo? Eu sinto uma série de sensações no meu corpo, eu percebo que isso me causa assim, um grande desconforto, mas eu não consigo identificar, eu não consigo nomear. Então é medo. Então, se eu sei que isso é medo, qual é a função do medo? Qual é a função da raiva? Né? Qual é a função da tristeza? E todas essas emoções primárias, elas têm funções adaptativas importantes, né? Então, se eu não consigo fazer um bom manejo nesse momento do meu medo, pode ser que esse medo ele comece a ficar muito intenso. Então, eu acordo, eu tô com medo, eu fico o tempo todo conectado nas redes sociais, e aquela sensação de medo, ela vai só aumentando. Eu vou almoçar, eu tô com medo, eu vou dormir, eu tô com medo. Então, quando é que a gente começa? Quais são os critérios para eu perceber se esse medo que eu tô sentindo nesse momento, que ele é absolutamente normal e reativo, até que ponto que ele começa a ser algo patológico, né? Então, a gente tem alguns critérios para isso. Primeiro, a questão da intensidade. Então, é natural que eu sinta medo e que isso, ao longo do tempo, ele vai passando, tá? O outro critério é a questão da frequência. Então, eu começo a sentir medo todos os dias, eu não saio de ficar o tempo todo conectado com esse medo. Eu começo a ter um grau de sofrimento, né, muito significativo, e eu começo a ter prejuízos na minha vida. Então, eu começo a ter alterações no meu padrão de sono, no meu padrão de alimentação, né? Então, o que vai diferenciar muito isso são esses 4 indicadores que eu falei. Então, a intensidade, a frequência, o nível que isso dá de sofrimento e prejuízo nas minhas funções. Eu não estou conseguindo mais trabalhar em casa por conta desse medo. Eu estou percebendo que eu estou discutindo mais com as pessoas da minha família, nos grupos de WhatsApp por conta desse medo. Então, isso começa a ter um prejuízo significativo na minha vida. E é interessante você trazer essas questões, porque, assim, às vezes a pessoa ela não se dá conta
do prejuízo que ela traz, não apenas para si, mas para todo o contexto familiar dela, né? Eu, como tenho uma abordagem mais sistêmica familiar, eu sempre trago para o contexto da família, para o contexto das relações. E aí você vê que muitas vezes esse prejuízo, às vezes a pessoa nem se dá conta do prejuízo que está trazendo, não só para si, mas também para os outros, né? E você traz uma série de coisas interessantes que fala, por exemplo, do medo. Eu tenho ouvido muito das pessoas a questão do medo de morrer, né? Ah, eu tô com medo de morrer. E aí eu fiquei pensando, gente, as pessoas estão mais com medo de morrer do que com vontade de viver. Que coisa séria. Quer dizer, se a gente pensa na questão da temporalidade, as pessoas que estão mais presas ao passado são aquelas pessoas que têm uma tendência à depressão, né? Que elas estão sempre ruminando o que passou, ou com saudade do que viveu e que não vive mais, ou do que realmente perdeu e não consegue mais reencontrar. E se a gente pensa na perspectiva das pessoas mais ansiosas, são aquelas que estão sempre pensando no futuro, elas estão olhando para o futuro e ambas, se a gente bem observar, elas estão esquecendo de viver o maior presente, que é o nosso presente, né? Se a gente pensa no nosso dia a dia como um presente de vida, quer dizer, nada é garantia de que nós vamos viver por muito tempo, nada é garantia. Eu estava vendo aqui um livro da Marta Medeiros. Eu gosto de ler tudo, tá, gente? Eu leio do gibi aos livros científicos, aos artigos científicos, aos manuais de autoajuda, aos manuais de motivação. Eu leio de tudo e dali eu não tenho preconceito nenhum. A gente que é bem acadêmica, né, Dari? A gente sabe que no nosso meio tem muita gente que fala: ah, não, isso não é acadêmico, isso não é científico. Gente, eu leio de tudo. E uma das minhas autoras que eu gosto bastante é a Marta Medeiros, né? Ela tem esse livro aqui, Feliz por Nada. Eu falei, gente, eu vou reler esse livro. Eu já tinha lido. E aí tem uma parte aqui que ela fala da paz, né? Que ela diz assim, ela fala assim, eu vou ler aqui só para a gente refletir, porque isso reflete o medo, né? Você tá com medo, o medo tira a tua paz. O medo tira a tua vontade de viver, de alguma maneira, né? Ela fala assim, a paz que tanto procuramos não está na previsibilidade e na constância, e sim no reconhecimento de que ambas inexistem. Nada é previsível nem constante. E isso enlouquece a maioria das pessoas. Quer dizer que não temos poder nenhum? Pois é, nenhum. Ela chega a essa conclusão, né? Quer dizer, isso fala da vulnerabilidade humana, né? E ao mesmo tempo fala da nossa capacidade de desenvolver estratégias de enfrentamento, né? Porque diante do medo, o medo, ele muitas vezes é tão irracional quando a gente pensa, por exemplo, nos transtornos obsessivos compulsivos. Só assim, para a gente, acho que explicar um pouquinho para quem não conhece, né, de todos os transtornos psicológicos. O transtorno de ansiedade, ele tem vários subtipos, né? Por exemplo, tem o transtorno obsessivo compulsivo, ele está dentro do DSM-5, que é a nossa... Tá aqui o DSM-5, que é o nosso livro, né, principal para a gente se guiar dos transtornos. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, ele, digamos que é um tipo de transtorno de ansiedade, né? E eu acho muito interessante a gente trazer esse debate, tanto do transtorno obsessivo compulsivo, como também diferenciar a questão do ataque de pânico, transtorno de pânico. Eu queria só refletir um pouquinho antes de passar a palavra, que tem muita gente que confunde ataque de pânico com transtorno de pânico. O ataque de pânico, gente, ele pode acontecer em qualquer pessoa que tem um transtorno de ansiedade. E aí, como eu falei, por exemplo, tem vários subtipos. Tem o transtorno obsessivo compulsivo, que a Darin já trouxe. Tem a agorafobia, que é aquele tipo de transtorno que a pessoa não consegue, por exemplo, ir para um ambiente muito fechado, ou fica com medo de andar de avião, ou fica com medo de entrar no elevador e cair, né? Tem os transtornos de ansiedade generalizada, tem vários subtipos de transtorno. E o ataque de pânico, ele pode acometer um momento qualquer pessoa que tem um tipo de transtorno como esse. E o transtorno de pânico seria no caso de uma pessoa que tem vários ataques sucessivamente por mais tempo. E nós somos seres humanos. Se a gente não trabalhar as nossas emoções, eu achei muito bonito, Darem, quando você traz que, infelizmente, nós somos analfabetos emocionais.
E eu acho que, de alguma maneira, as escolas já acordaram para isso, porque a gente já tem visto todo esse movimento de educação socioemocional para as crianças, né? As minhas filhas hoje, elas já lidam com isso, né? Eu achei interessante que, como psicólogas, obviamente, nós também temos os nossos medos, os nossos questionamentos. E ontem, que era Páscoa, né? É um momento, para mim, que, por exemplo, que sou cristã, me emociono sempre, né? E aí eu comecei a chorar vendo um filme, né? E aí a minha filha, mamãe, por que isso? Olha, mamãe, eu vou te explicar. Você não pode se deixar controlar pelas suas emoções, mas também não engole o choro, tá, mamãe? Pode chorar. Nossa, eu achei aquilo tão lindo. Eu falei, gente, ela tem 9 anos, ela tá com essa percepção. Que bom que ela já está sendo alfabetizada emocionalmente. E isso é através das escolas. As escolas têm feito um trabalho da gente identificar quando é que a gente tem que chorar, o medo. Eu acho isso muito bacana quando a gente traz essas questões, né? De nos alfabetizar para as emoções, tanto para a alegria, como para a tristeza, como para o sofrimento, e não deixar esse sofrimento nos calar, né? E aí é muito importante a gente fazer essa escuta e discutir sobre isso. Porque a gente vê, por exemplo, que vários atores, eu acho muito legal, por exemplo, o Roberto Carlos, ele assumiu que tem transtorno obsessivo compulsivo. E eu achei muito bacana quando ele assumiu isso, porque isso faz, de alguma maneira, com que outras pessoas também procurem, né, ajuda. Porque, infelizmente, ainda há muito preconceito. Tem muita gente que deixa de frequentar uma sessão de psicoterapia, de procurar ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra, porque acha que é coisa de louco, é coisa de maluco, procura não se prevenir. Então, a gente veio aqui justamente para tentar quebrar esses estigmas, quebrar essas barreiras e alertar as pessoas para que realmente, se elas estiverem passando por algum sofrimento, que elas não fiquem sozinhas, que elas não se calem e que elas busquem essa ajuda, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como são mais ou menos essas etapas dessas principais crises psicológicas que você nos trouxe, e quais são os possíveis desfechos dessas etapas, Uhum. dessas crises, né? Uhum. Tá, existem vários modelos, várias teorias que falam sobre crise, né? Então, o que a gente observa é que existem etapas, mas nem sempre essas etapas elas são divididas assim de uma forma didática, porque o que a gente sabe que é um processo, que isso ocorre o tempo todo. Então, às vezes eu estou numa etapa, de manhã, na hora do almoço, eu estou em outra. Então, é importante que eu perceba também essa questão do movimento e que não é também uma coisa que todo mundo vai sentir dessa forma. Então, a gente precisa ter esse olhar também micro, tá? Mas o que as teorias têm falado sobre a questão da crise, as etapas da crise? Inicialmente, então, tem um estímulo, né, como eu disse, aquilo mobiliza defesas e as minhas defesas naquele momento elas começam a se rebaixar, então elas não conseguem cumprir com aquela função que é de me proteger mesmo, né? E aí eu começo a ter um processo de desorganização, né, de desestabilização, tanto cognitiva quanto emocionalmente, né, comportalmente, também eu acabo tendo esse desequilíbrio todo. E começa a acontecer um movimento aí interessante de negação. Então, eu nego que essa pandemia está acontecendo. Eu nego que isso vai chegar no meu município, porque eu moro numa cidade pequena. Eu começo a negar que esse vírus vai atacar alguém da minha família. Né? E muitas vezes nesse processo, eu acabo, inclusive, me colocando em risco, saindo, tendo uma vida social normal, mesmo que as pesquisas têm dito, a Organização Mundial da Saúde tem dito que a única prevenção para isso tudo que a gente está vivendo é a questão do isolamento, né, horizontal. E mesmo assim, eu fico num processo de negar. Não, isso aqui vai acabar até a Páscoa, isso aqui não vai durar tanto tempo assim. E aí também vai acontecendo um processo interessante da forma que eu vou lidando com essa negação. Então, muitas vezes eu começo a dormir demais, eu começo a comer demais, a beber demais. A gente tem visto também um aumento expressivo de uso abusivo de álcool e drogas nesse período, né, de confinamento. Eu começo a ter algumas estratégias de enfrentamento diante dessa situação que nega a realidade.
Só que essa tempestade está aí. Então, por mais que eu tente ficar jogando, ficar um tempo inteiro em redes sociais, tá vindo, né? E eu tô vindo aí, tem hora que eu levo um caldo com essa onda, depois eu levo outro, e eu começo a perceber que, olha, não, então isso aqui está acontecendo mesmo, né? E aí a gente começa com outras etapas, que é a etapa que eu começo a sentir raiva, eu começo a ficar extremamente irritada com tudo aquilo que eu perco, né, nessa situação. Aí eu começo olha, eu perdi a academia que eu fazia, eu começo a perder a rotina que eu tinha, eu sabia educar meu filho de um jeito, agora não sei mais. Então, eu começo aí a sentir muita raiva por essa situação. Só que aí também tem um processo intermediário, que é quando eu começo a perceber assim, ó, eu tô perdendo, mas eu também tô ganhando. Né? O Riad Simon fala um pouco das crises por ganho, quando eu tenho um aumento no meu repertório pessoal, né? Então, eu ganhei mais tempo para me cuidar, para me alimentar melhor. Eu ganhei mais tempo para me dedicar a coisas que eu já queria ter feito e não fiz porque não tinha tempo. Eu começo a olhar mais para as minhas relações, né, dentro de casa, para a relação que eu estou estabelecendo comigo mesma, a questão da minha autoestima. Então, eu ganho, mas eu também perco. Mas é natural que uma das etapas dessa crise é quando eu também sinto tristeza, porque eu também perco. Eu perco tanto do ponto de vista real, né, quanto também do ponto de vista simbólico. Porque tem muitas perdas que eu estou tendo que elaborar nesse momento. Inclusive as perdas de quem eu fui. Né? Aquela pessoa super produtiva que fazia isso, que fazia. Tá, agora eu estou diante de uma situação que eu estou vivendo um dia por vez. Né? Então, também tem essa outra etapa da crise. E aí, quando a gente tem um desfecho muito positivo disso, a gente começa a entrar num período de elaboração, que é quando eu faço um alinhamento das minhas crenças, dos meus sentimentos e do meu comportamento, das minhas atitudes. Então, quando eu começo a fazer esse alinhamento mais coerente dentro de mim, né, a antroposofia fala quando eu desalinho ou no que eu penso, que eu sinto, que eu faço, eu tenho uma doença, né? Então, quando eu consigo ter esse fluxo dentro de mim, eu consigo ressignificar. Eu consigo olhar para todo esse momento que eu estou vivendo e entender que existe uma grande oportunidade de crescimento. Então, quando eu consigo elaborar, haver um propósito nisso tudo, né? Quando eu consigo olhar para os meus projetos de vida e falar, olha, é uma tempestade terrível que a gente está passando, mas isso aqui é importante para eu chegar em algo. Então, a gente vem um pouco com essa questão do sentido de vida, né? Então, acho que isso aí não funciona assim, eu vou da primeira fase e passo para a segunda, não é como se fosse um jogo de videogame, né? O tempo todo a gente está com isso oscilando dentro da gente em movimento, porque é um processo. E aí é interessante também, quando você falou da questão do equilíbrio, a gente tem uma falsa ideia que equilíbrio, eu tá só assim na balança. E não, eu preciso ter o contrapeso. Então, eu preciso ter aquela situação ali que me desestabiliza um pouco para eu tentar conseguir chegar no equilíbrio. Eu não sei se está fazendo muito sentido, se está tão claro que eu estou tentando explicar. Claro, sim. Eu tenho trabalhado nas lives anteriores, né, que eu fiz, muito com a questão dos recursos psicológicos que nós temos, porque no momento como esse, a gente acaba tendendo a olhar mais para o lado sombrio, né, para as nossas sombras. E esquece de olhar para a nossa luz, né? Para o nosso potencial. É tanto que, acho que umas 2 lives anteriores eu falei do nosso capital psicológico, que tem muito a ver com isso que você está falando, com a questão do sentido da vida, que só para relembrar, né, e destacar para as pessoas, o nosso capital psicológico, que você trabalhou tão bem no seu doutorado, né? Sim. E assim, eu achei interessante porque o capital psicológico, ele traz aí, né, o senso de autoeficácia, que é justamente aquela nossa capacidade de acreditar em algo que a gente faça e que faça muito bem, né? O nosso otimismo, que de alguma maneira é muito importante nesse momento, não é aquele otimismo da Poliana do auto-engano, né? Que a Poliana o tempo todo ela era muito otimista, mas ela se enganava muito também. Se a gente pensar bem, é um otimismo que eu falo, um otimismo mais realista. Realista. Você vê o problema está aí, mas a gente vai encontrar maneiras de enfrentar.
é dessa esperança, né, que é um terceiro elemento do nosso capital psicológico, que de fato também é uma esperança realista, e por fim dessa resiliência, que é essa nossa capacidade de enfrentar os desafios diante das adversidades que nos são impostas, né? E Uhum. a resiliência, ela é muito. As pessoas se enganam, elas pensam que para se tornar resiliente não é preciso crise. Pelo contrário, é na crise que a gente fortalece os nossos potenciais, que a gente olha para trás e diz, gente, eu consegui, eu venci, eu acabei tendo maneiras de lidar com aquele sofrimento, porque todo mundo sofre de alguma maneira, né? Sofremos, como a gente já falou aqui, tem muita gente que tem medo de morrer nesse momento, tem muita gente que tem medo, sofre porque está vendo no outro, porque veja só, a gente vivia, está vendo no outro as sombras, porque veja só, a gente vivia sem, muitas vezes, mal cumprimentavam um ao outro em casa. As pessoas agora estão tendo que conviver literalmente com o outro, e no momento em que elas tendem a conviver com o outro, elas têm que ver as sombras do outro também. Sim. Por exemplo, as manias, elas acabam sendo mais destacadas, né? Comportamentos que você nunca tinha observado na pessoa, agora você está observando. Aquilo que você falou, a gente pensa que é uma boa mãe, quando vê, a gente não está conseguindo controlar tudo, né? Com os nossos superpoderes. É uma série de fatores aí que nos deixam numa situação de vulnerabilidade, mas também que nos faz refletir sobre as nossas potencialidades, né? E aí eu queria ouvir agora de você como lidar especificamente com essas crises psicológicas, né? Você teria alguma dica para as pessoas que estão nos ouvindo Uhum. sobre Tá. isso? Essas dicas que eu vou passar, elas são muito bem fundamentadas aí na ciência, tá? Então, o que a gente tem observado é inúmeros estudos que falam dos impactos positivos de algumas atitudes, de alguns hábitos, né? E os impactos disso na nossa saúde, na nossa saúde mental, né? A primeira dica é com relação à importância da rotina, para que eu consiga ter um fluxo durante o meu dia, para que eu consiga me organizar mentalmente com relação a isso. Só que é importante que essa rotina, ela seja uma rotina, não aquela rotina ideal, a rotina real. É aquilo que eu consigo fazer de melhor naquele momento. Tá? Uhum. Os estudos também têm falado muito sobre as práticas de autocuidado, né? A importância da alimentação saudável, né? A importância do sono com aquela propriedade de autorregulação. O sono tem impactos assim expressivos no nosso humor. Então, quanto mais a gente tem essa qualidade do sono, mais a gente tem aí um importante fator de proteção, né? Uhum. As pesquisas também falam sobre a importância da atividade física, mesmo que a gente esteja aí num cenário que a gente tenha várias limitações para isso, a importância de exercitar o sono, desculpa, a atividade física, o corpo nesse momento, porque isso ele estimula alguns neurotransmissores, tá? Que tem impacto positivo aí, tanto na saúde quanto na saúde mental, tá? Uhum. Além disso, o que a gente sabe também é a importância da espiritualidade, e Uhum. nós não estamos falando nesse momento de religião, nós estamos falando de ter uma ferramenta que eu consiga conectar com três fatores de proteção importantíssimos quando a gente fala aí de saúde mental, que é a esperança, né, o otimismo, que são dois construtos do capital psicológico, e a fé. Tá? Então, eu encontrar formas, ferramentas para, nesse momento, eu fortalecer a minha fé, a minha esperança e o meu otimismo. Tá? Mesmo para os ateus, né? Assim, mesmo para as pessoas, eu tenho vários colegas que são ateus, né? Uhum. Assim, quando eu começo a falar de Deus, ai Deus,
Voltou. Voltou. Então, assim, quando eu acho muito interessante quando você traz, né, essa questão da fé, é a fé em algo, é a fé no sentido da vida, né? Não é Sim. fé, a gente não está discutindo aqui a questão da religiosidade, quem acredita em Deus, quem não acredita, quem é questão mesmo da espiritualidade, né? A questão de você acreditar nos seus propósitos de vida, porque uma das coisas que eu percebo, principalmente dos jovens atualmente que eu tenho lidado, tem muitos que não têm propósitos de vida, que não sabem o que de fato, quais os motivos que estão aqui. Eu vejo adolescentes, eu vejo jovens, e assim, que não sabem qual é o real sentido da vida. E isso acaba muitas vezes desencadeando crises mais fortes, né? Porque nós temos aí Uhum. diversos graus de sofrimento psíquico, né? A gente não está falando aqui, a gente está falando dos que a gente tem mais visto, do que nós temos mais observado na atual conjuntura. Mas nós temos, por exemplo, crises graves de sofrimento psiquicamente graves, como no caso da esquizofrenia, né? Se a gente adentrar nessa seara, é mais uma live só para falar sobre isso. Sim. Não teremos tempo para falar, mas seria muito, assim, um tema também interessante. E a gente vê, por exemplo, que esse sofrimento, quando você passa a ter de alguma maneira um sentido para a vida, quando você tem propósitos na vida, quando você tem projetos de vida, de alguma maneira alimenta a esperança de dias melhores, alimenta a ideia de que essa crise vai passar, de que nós teremos condições. Quando a gente olha para o passado, não com aquela ideia do olhar depressivo que a gente estava falando, né? Vou olhar o passado e vou ficar nele. Não. A gente pode. Quando a gente está muitas vezes nesse crise de sentido da vida, né? Eu gosto muito do Viktor Frankl, né? Que é um psiquiatra austríaco que escreveu aquele livro belíssimo, eu adoro, Em Busca do Sentido, onde ele relata, né, todo o sofrimento dele nos campos de concentração. Ele passou por quatro campos de concentração, ele sofreu horrores, sofreu da fome, do frio, da falta de contato, ele perdeu toda a família dele, né? Acho que só restou uma irmã. Inclusive, ele perdeu a esposa, que estava grávida, né, de um bebezinho, que com certeza fez ele refletir sobre muito a questão da vida. E ele falava muito assim, que na verdade, quando a gente começa a olhar para trás, né, o que a gente viveu, e pensa nas perspectivas futuras, a gente consegue, de alguma maneira, vivenciar mais o presente, né? Vivenciar o que esse sofrimento atual pode, de alguma maneira, nos fortalecer, né? E eu vejo assim, a gente trabalhou, quando eu morava nos Estados Unidos, eu fiz parte de uma campanha, o Take Five to Save Lives, que foi uma campanha de prevenção ao suicídio, que eu gostei bastante. É um tema muito delicado, as pessoas têm medo de falar, né? Quando a gente começa a falar, não fala, né? Por medo da questão do contágio social. Mas eu acho que a gente, como educadora, a gente tem que falar no sentido de prevenção, né? Então, antes que uma crise dessa venha a bater na sua porta ou na porta de qualquer um de nós, é interessante que a gente possa fortalecer a nossa resiliência, o nosso capital psicológico, que a gente busque nos prevenir de alguma maneira com atendimentos psicológicos online. Tem muitos psicólogos que estão atendendo online. Às vezes, ligar para um amigo que você tenha confiança. Às vezes você está num momento assim de muita angústia, não consegue falar com alguém, liga para um amigo, porque às vezes aquele amigo vai te ouvir. A própria Organização Mundial de Saúde, ela já destaca a importância da amizade, né? Esse é um dos temas que eu também trabalho nas minhas linhas de pesquisa, porque às vezes é um amigo que olha para ti e fala assim, nossa, você não está bem hoje, seu olhar tá distante. Então, às vezes, até você batendo papo com um amigo através de uma rede social, ele vai sentir que você não está bem, ele vai te ouvir. E às vezes alivia, pelo menos momentaneamente. Até você encontrar um profissional da sua confiança em que você possa realmente trabalhar, em que você possa aliviar as suas questões, né? Resolver melhor todas elas, né? Uhum. Uhum. Sim, e aí voltando nessa questão, né, do que eu posso fazer para me proteger nesse momento, quais são as dicas, né? Tem a questão também, quando eu estava falando das práticas de autocuidado, da exposição ao sol. A gente sabe, inúmeros países, quando a gente tem uma baixa luminosidade, os impactos disso, né, nos níveis de depressão, né?
Também as atividades de lazer, e aí a gente precisa se reinventar nesse momento. Então, quanto mais autoconhecimento eu tenho, mais eu tenho condições agora de saber o que eu gosto de fazer, o que eu posso fazer diante desse cenário. Né? Uhum. O que as pesquisas também retratam, né, com impacto positivo? Meditação, mindfulness, os exercícios mesmos de respiração, né? Uhum. A participação, a necessidade do fortalecimento de rede de apoio, mesmo que seja online, porque esse distanciamento, ele é um distanciamento social, físico, mas ele não é afetivo. Então, eu posso estar aí inserida numa rede de apoio, de cuidado, né? Uhum. Uma outra coisa importante é a participação em grupos em que eu compartilho dos mesmos ideais, que eu tenha ali as mesmas crenças, né? Que eu tenho um compartilhamento de uma visão de mundo. Então, isso Uhum. é muito importante nesse momento. E a questão também dos tratamentos, como você disse, a psicologia, né? As pessoas me perguntam muito, né? Mas tem eficácia? Sim, tem eficácia, né? A terapia online. Hoje, os profissionais da saúde, eles têm trabalhado, por exemplo, psiquiatras, eles têm trabalhado na modalidade de telemedicina. O que a gente também sabe que o NASF, CAPS, eles estão trabalhando normalmente, eles têm feito um critério aí de avaliação, inclusive de gravidade, inclusive de risco desses pacientes, mas que eles têm continuado sim o atendimento a essas pessoas que estão em crise, né? Então, a importância de quando eu percebo que isso por exemplo, a gente estava falando do medo. Quando eu percebo que isso não é normal, que isso tem me atrapalhado muito, tem me prejudicado, tem me causado muito sofrimento, isso é muito intenso, isso é muito frequente, tá? Eu preciso também considerar que isso pode ser algo, uma ansiedade que deixa de ser algo normal para esse momento, para ser algo patológico. E aí eu preciso fazer esses encaminhamentos. Tá? Uhum. Porque essas coisas todas que eu estou dizendo são coisas que a gente consegue ter controle, mas tem coisas que a gente não consegue ter controle. Né? E aí a gente precisa de profissionais capacitados, com registro no conselho, para que possa fazer todas essas modalidades de atendimento. E além disso, a gente também sabe dos tratamentos complementares. A gente sabe aí reiki, acupuntura, pessoas que fazem tratamento com homeopatia, que também são tratamentos, né, que complementam todo essa visão mais sistêmica com relação à saúde mental. Uhum. Eu acho que vai muito de acordo com também o estilo da pessoa, né? Como também nós temos várias correntes na psicologia. Tem pessoas que gostam mais da terapia cognitivo-comportamental, já tem outras que gostam mais da terapia sistêmica, outros Sim, preferem a psicanálise. Eu acho que o importante, gente, é a gente buscar caminhos para esse autoconhecimento. Como a Dari muito bem falou, né? Eu achei muito importante quando ela traz a questão do autoconhecimento. Porque é impressionante, eu vejo na minha caminhada, né, as pessoas que trabalharam mais com autoconhecimento, que buscaram fazer terapia durante quando necessário, elas estão enfrentando esse momento de uma maneira muito mais serena do que aquelas que não têm, que nunca investiram no autoconhecimento, que nunca sim. investiram nas artes plásticas, que nunca investiram na Uhum. literatura, que nunca investiram na música. Ou seja, isso me faz lembrar, Dari, é um estudo que eu amo de paixão esse estudo, que é o Grand Study, né, que é o grande estudo lá de Harvard, em que o atual professor Robert Waldinger, né, que eu tive o prazer de conhecer em Harvard, ele traz muito essa questão de que as nossas relações, elas são importantes, o nosso autoconhecimento é importante e a nossa abertura para novas experiências. Ou seja, tudo bem Sim. que tem pessoas que têm traços de personalidade, que isso também a gente tem que levar em consideração no nosso bate-papo. Tem pessoas que têm traços de personalidade que são mais, assim, fechados, mais introvertidos e que têm uma certa dificuldade em se abrir para novas experiências. Mas é tão importante a gente estar aberto a essas novas experiências, porque isso nos faz refletir sobre a nossa própria flexibilidade, a nossa adaptabilidade, a chance que a gente se dá
em novos aprendizados, porque cada novo aprendizado, por exemplo, eu já sou diferente desde o momento que eu comecei a fazer essa live com você. Por mais que eu seja psicóloga, por mais que eu conheça, mas a gente vai conversando e eu já saio dessa live diferente. Então, é o que eu tenho procurado fazer, né? Nesse período de quarentena, eu tenho investido, eu continuo fazendo terapia, eu tenho a minha terapia online. Hoje mesmo eu tive uma sessão com a minha terapeuta, e eu acho isso muito importante, isso me traz uma tranquilidade, porque eu tenho que também estar bem para poder atender os meus alunos, atender os pacientes lá no hospital psiquiátrico, quando a gente voltar a supervisionar estágio. Então, isso é uma maneira de se presentear, de se autocuidar, e eu não tenho vergonha disso. Muito pelo contrário, eu me sinto feliz, porque eu sei que eu estou mais inteira para ouvir a dor do outro, para acalentar a dor do outro, para ouvir e sentir as sombras do outro, as queixas do outro, o sofrimento, porque todo mundo sofre de alguma maneira. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, né? Então, é muito importante que a gente tenha a humildade de reconhecer as nossas limitações e buscar ajuda quando necessário, né? Sem medo de ser feliz. E aí, como diz aqui a Marta Medeiros, ser feliz por nada. Porque, assim, eu tenho colegas que dizem, ligam para mim e falam assim, Deus, você tá achando... Eu tô achando tão bom essa quarentena. Eu falei, por quê? Porque agora eu estou me reencontrando. Eu falei, pois é, amiga. Você está sendo feliz. Então, tem gente que está com medo de ser feliz. Porque vê tanto sofrimento do outro que não se permite estar feliz. Não, você pode ser feliz. Mesmo nas crises, é possível a gente ser feliz. Ou seja, aquilo que a gente estava falando, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado da vulnerabilidade e tem um lado da resiliência, das potencialidades, né? Porque a gente sai dessa zona de conforto, né? E vai depender muito da gente mesmo, dos recursos que a gente tem, de transformar toda essa situação crítica, potencialmente crítica, né? Em zona de expansão, né? Em desenvolvimento. Quantas coisas a gente pode, nesse momento, conseguir adquirir com relação a habilidades, com relação a competências, revendo os nossos valores, né? Então, tem várias coisas importantes aí para a gente refletir nesse momento. Que você acha? Eu não sei como que a gente está de tempo aqui, eu tava mas pensando... acho que seria tão bacana se a gente conversasse com as pessoas. Vamos fazer isso. Vamos ver o que vocês têm aí para perguntar para a gente. A gente tem ainda aqui, acho que uns 12 minutinhos, e aí a gente vai respondendo. O que é isso aqui? Vamos ler aqui, ó. Hoje a maioria dos brasileiros... passa muito rápido, né? Se conectar é uma das melhores formas de progressão. Sim, com certeza. Sim. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu e a Dari, nós estamos aqui para falar de qualquer coisa relacionada a crises psicológicas, porque, obviamente, a gente não tem em uma hora como falar de todas as crises, né, Dari? Não tem como. Sim. A gente trouxe aqui, a gente deu um enfoque, na verdade, na nossa live de hoje, nas questões da ansiedade, né? A gente falou mais isso. Assim, porque a gente percebe que a ansiedade é o que de fato tem atormentado mais as pessoas, por isso que a gente deu um enfoque maior, mas tem vários tipos de crise e que a gente pode, de alguma maneira, trabalhar com vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai aqui responder a vocês. Como aceitar essa vulnerabilidade que temos? Você quer falar um pouquinho e eu complemento? Pode ser. É importante, né, que a gente tem uma dificuldade muito grande para olhar para aquilo que nos falta. A gente consegue só focar naquilo que consegue se ver, né? Que a gente tem um modelo mental, uma imagem, né, muito diferente. A gente tem essa dificuldade para falar nesse momento que, eu estou desesperado, eu estou sentindo muito medo, eu estou ansioso. É como se isso tudo fossem fragilidades. Não, isso é uma condição humana. E a gente precisa ter muita humildade, exatamente, para reconhecer que eu não dou conta de tudo. Né? E eu até brinco, eu falo com os alunos, falo, né, às vezes com os pacientes, você quer piorar, você tenta controlar essa situação, né? Esse controle rígido, né? Agora, se a gente está diante de uma vulnerabilidade, se a gente olha com humildade para tudo isso, fala assim, por que não comigo? Por que está todo mundo sentindo isso e só eu que não?
Uhum. Então, é um pouco desse olhar, assim, né? Para essas Uhum. vulnerabilidades, e olhando para a vulnerabilidade de uma outra forma. Que, Uhum. inclusive, eu posso ali ter sinais importantes do que eu preciso desenvolver. Uhum. Com certeza. E a questão da vulnerabilidade, ela também nos faz refletir, como você falou, dos nossos potenciais, né? Ou seja, eu estou lendo um livro bem interessante, eu esqueci. Nossa, eu estou lendo vários livros, você sabe? Toda hora eu pego um pouco de um e no final eu consigo ler todos. Vou até o fim. Mas é o livro de uma moça que ela tem câncer, né? Ai, meu Deus, como é que é o livro? Deixei lá no quarto. Mas é um livro em que ela começa justamente a falar dessa vulnerabilidade. Ela desenvolveu câncer com 28 anos e ela agora, com 33 anos, está tendo que enfrentar o tratamento paliativo, né? E aí esse tratamento paliativo fez ela rever a vida de outra maneira. Ou seja, que é a situação mais vulnerável do que você está em tratamento paliativo e você realmente está assim. Ela disse que estão sendo os dias mais inesquecíveis da vida dela. Porque ela está dando muito mais sentido à vida agora, que ela está se dando conta de que ela de fato está perdendo, do que quando ela, assim, ela, poxa, como é que uma pessoa de 33 anos vai morrer? Eu sei que eu vou morrer. Mas eu estou dando muito mais sentido aos minutos, aos segundos do que eu estou vendo. Ele acabou de escrever esse livro. Eu esqueci, acabei esquecendo, gente. Depois eu ponho vou fazer uma propaganda do livro que eu estou achando legal. Assim, é um livro interessante para a gente ler. Então é isso, mesmo na vulnerabilidade, a gente pode dar um sentido, né, à Sim. vida, de alguma maneira, né? Não existe você não ter você existe, como é? Existem maneiras de você dar esse sentido na vida, né? Estou tentando ler Uhum. aqui, ó. Eu tenho buscado na espiritualidade, porque passa muito rápido, mas tenho buscado na espiritualidade o sentido. Muito bem, é isso mesmo. A gente vai buscando maneiras, né? São fatores de proteção importantíssimos, né? A Tati Muito. estava falando, deixa eu ver se eu consigo voltar. A ansiedade está afetando muito a minha concentração, e de fato tem um prejuízo na concentração, né? Na Uhum, memória, na atenção. uhum, E aí a gente precisa saber dosar isso. Até que uhum, ponto, como eu disse lá, como que isso está atrapalhando, isso está sendo muito intenso. uhum. Como balancear a ansiedade e a síndrome de impostor. Você quer comentar alguma coisa Como sobre balancear a ansiedade? Eu e preciso a entender melhor a pergunta. É porque passa muito rápido, né? Tem que ter outra maneira. Gente, Mas, e assim, é a primeira vez que eu estou fazendo live, então isso aqui para mim está sendo assim surreal. Até peço aham, desculpas se eu não estou tão antenada aqui, tá? aham. A É, Eduarda está falando neste momento está sendo tão difícil como que nós humanos temos dificuldade em lidar com a falta do controle. Vamos diariamente na busca de controlar nossas vivências. Ela falou da dificuldade, ela falou da síndrome do impostor, né? Daquela coisa assim, de que eu mesma posso estar me traindo, eu mesma posso estar sendo boicotando a minha felicidade, sim, boicotando. E aí isso me fez lembrar até da síndrome da Gabriela, que agora é síndrome de tudo, né? A síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim para sempre assim. Vou morrer assim. Quer dizer, são muitas síndromes. A gente, na verdade, olha, minha querida orientadora aqui de graduação, Marilene, entrou muito bom, fico feliz. Então, a gente percebe assim que são muitas síndromes, né? Que a gente às vezes acaba, são síndromes que a própria população cria, por exemplo, síndrome de Gabriela, as pessoas criaram essa síndrome, que é justamente aquela pessoa que se recusa a mudar, que se recusa mesmo diante da crise, a dizer, não, mas eu nasci assim, vou morrer assim. Quer dizer, são questões muito delicadas. Na verdade, é aquilo que a gente estava comentando. A Lídia aqui também. Nossa, muita gente legal aqui, sim. prestigiando a gente. E Então, é interessante, Deus, nesse momento, a gente não cair naquele risco de normatizar o uhum, comportamento, o uhum, desempenho. Então, de eu ter aquele olhar entre o meu eu ideal e o meu eu real. Porque senão a gente acaba, eu tenho percebido muito isso. Então as pessoas vão se guiando, às vezes no Instagram ou através de um blog, e o que eu percebo assim, as pessoas sem uma fundamentação para aquilo. Né? Então elas vão falando, vão criando uma série de teorias, e a gente sabe da teoria do contágio social, né? Se a gente pensar também dentro da neurociência, a gente tem um neurônio espelho, que ele vai espelhando tudo aquilo que eu tô vivendo.
né? Então, essa questão do contágio é muito importante. Então, nesse momento, eu acho que vale a pena a gente começar a dar uma filtrada, né? Peraí, deixa eu ver quem que eu gostaria de seguir mais. Então, se a gente está falando que é importante ter otimismo, deixa eu seguir pessoas que estão na mesma vibe. Né? Eu acho que isso também é importante, a gente fortalecer a questão dos fatores de proteção nesse momento, né? E de quem realmente são essas pessoas, né? Por exemplo, como Sim. eu falei, eu leio tudo, mas eu consigo extrair o lado bom do gibi, o lado bom do livro acadêmico, o lado bom do artigo científico, o lado bom de um livro de autoajuda, né? A gente tem que começar a destilar, a saborear todas essas informações, mas ao mesmo tempo selecionar. Tem uma teoria, né, do paradigma Lifespan, que eu gosto muito, que é a teoria SOC, né, que é seleção, otimização e compensação. Então, é o momento de você selecionar todas essas informações e otimizar essas informações para compensar. Você acaba sendo mais seletivo para você ver o que é bom para você, né? E é Sim. interessante quando a pessoa está muito ansiosa, ela fica com o pensamento muito desorganizado e acaba ela ficando muito vulnerável e indo pela cabeça, entre aspas, dos outros. Tipo assim, qualquer coisa, ela fica mais sugestionável, podemos dizer assim. Tudo que o outro falou, isso é para mim. Aí o outro fala, isso é para mim. E aí você começa a criar N teorias de tudo que você está ouvindo, de tudo que você está vivendo, e acaba ficando muito mais confuso do que você já está. Então é muito importante, como você fala, escolher quais as fontes do que a gente vai ler, do que a gente vai ouvir, essas informações, elas são pautadas em quê? Né? Elas são pautadas em teorias que nunca foram comprovadas, né? Tudo isso aí. Aqui, ó, é importante validar os sentimentos das pessoas, não mesmo parecendo dramático para você. Sim, é o que a gente estava comentando. A gente precisa validar os sentimentos. A gente não pode negar os sentimentos, gente. Sim. Só que, ao mesmo tempo, tem alguns sentimentos que a gente tem que acolher, a gente tem que ouvir, mas a gente não pode deixar fazer morada. Porque se deixar fazer morada, você pode desenvolver aí, de repente, algum quadro, como, por exemplo, a depressão. É isso, eu só queria te agradecer Eu que agradeço, foi ótimo. pela oportunidade. Eu acho que é um prazer imenso convidar você e outras colegas, amigas que também virão. Trazer, de continuar com essas lives. Durante muitos anos tive uma verdadeira aversão às redes sociais, mas hoje eu vejo o quanto ela é positiva, o quanto a gente pode estar ajudando outras pessoas, esclarecendo sobre transtornos mentais, sobre saúde mental, sobre relacionamentos, sobre saúde de um modo geral, envelhecimento ativo. Quer dizer, eu acho que é uma maneira também da gente estar ajudando outras pessoas a refletirem sobre suas próprias vidas, a viverem esse momento de uma maneira mais tranquila, né? Uma maneira mais serena, vivendo cada dia com o seu com suas demandas, seus desafios. Então, eu acho que é uma grande missão nossa e eu não poderia ficar quieta nesse momento, sabendo que tem tanta gente que poderia absorver ou trocar, né? Boas informações com a gente. Então, eu só te agradeço de coração por você ter estado aqui conosco e sigamos em frente com os nossos desafios, as possibilidades do nosso caminho e com a nossa missão de vida, né? É isso. Gente, eu que agradeço. Assim, eu estava muito apreensiva, porque eu sou muito reservada. Tá? Mas assim, eu adorei esse compartilhar, essa perspectiva da gente bater um papo mesmo, para a gente conseguir construir alguma coisa juntos. Para mim foi fantástico, assim. Estou à disposição, já deram várias sugestões aí. Comunicação não violenta, eu trabalho muito com isso, com meus alunos. Falaram também sobre a questão de tolerância, de como que a gente lida com essas diferenças. Acho que um outro tema muito bacana é mediação de conflitos, tá? Fica aí uma dica, né? Para que outras pessoas também possam também fazer uma live, que é uma oportunidade que a gente tem de compartilhar,
né? Um pouco do que a gente estuda, né? Da gente ser, assim, solidário nesse momento. O pouquinho que eu sei pode ajudar alguém, né? Nesse momento. Se eu conseguir fazer uma diferença em uma só pessoa que estava assistindo aqui, né? Já valeu a pena, né? Faço das suas palavras a minha. Então é isso. Olha, eu fiquei muito feliz em te ver. Tá vendo? A gente se reencontrou. Olha aí que coisa boa. E a gente se reencontrou no meio dessa Numa pandemia, pandemia. né? Olha aí, tá vendo? Olha o lado bom da coisa, né? Sim, sim. 2002 até hoje, olha aí, ficou a boa amizade e a gente pode se reencontrar. E eu espero revê-la para te dar um abraço bem forte depois que tudo isso passar. Tá bom? Sim. Então Então, um tá bom. abraço e até a Um próxima. beijo, E a gente. vocês, tchau. A gente vai ter live. Boa Vou tentar trazer noite. live toda semana aqui. E aí a gente vai dando continuidade ao nosso trabalho. Um abraço, Um tchau. beijo. Tchau, tchau.